A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Nos abençoe, Senhor, nesta leitura, que cada palavra sua, Pai, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire, nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Isaías, o profeta do Senhor, e hoje é interessante aqui, né, o pecado e suas consequências, né? A gente estava falando ontem sobre isso, né? Que Deus, ele nos dá a oportunidade de saber como é seguir aos caminhos do Senhor, né? Só um minutinho. Perdoe, como eu falei ontem, minha cachorra fez uma cirurgia e aí eu tô alerta. Ele dá essa oportunidade pra gente, né? Pra gente conhecer, pra gente entender, porque quando a gente nasce, a gente não tem noção de que o mundo é uma prisão, né? Aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai entendendo as coisas, a gente vê tanto sofrimento acontecendo e cada geração que passa, mais sofrimento, né? A gente vê guerras, a gente vê desrespeito, a gente vê violência. A partir do momento que a gente vê, que a gente assiste na TV, né? Um pai tirando a inocência de uma filha, a gente vê realmente que o mundo está perdido e a gente fica sem entender como que uma coisa dessa pode acontecer, né? Então, a gente começa a duvidar das coisas que a gente vive e a gente começa a buscar, né, explicações, e quando a gente começa a buscar explicações, aí sim aparece o nome do Senhor, o Deus vivo. Então a gente começa a entender, né, como criou o mundo, como tudo aconteceu. A gente começa a entender que a gente não foi feito para isso, né? Nós fomos feitos para sermos companhias de Deus, né? Para sermos filhos do Senhor, né? Nós fomos feitos sua imagem e semelhança, fomos criados para sermos eternos, né? Só que o pecado entrou através da inveja de Lúcifer e com isso veio a morte, né? Então por isso que a gente vive nesse mundo hoje e tem tanta barbaridade acontecendo. Então hoje Deus nos mostra como é viver sob a direção dele, né? O que é viver com a direção dos caminhos do Senhor. Ele mostra a nós quem permite a entrada dele, né? Ele mostra como que é viver a vida em direção a ele, mas também ele mostra como é viver a vida sem ele, porque ele não obriga ninguém a seguir os caminhos dele. Por ele, todos nós iríamos para os céus, todos sem exceção. Mas não seria justo, né? A gente andar tudo certinho, tudo corretinho, fazer sempre o bem, pagar as contas direitinho, não falar mal de ninguém, né? Não invejar o próximo, ajudar sempre quem precisa, né? Não roubar, não matar, fazer tudo certinho, ir para o céu, e aquele que rouba, mata, mente, ir para o céu também não seria justo, né? Por isso, então, tem a oportunidade por isso que Deus nos dá essa oportunidade de conhecê-lo, né? De saber como é, quem segue o caminho do Senhor e quem não segue. Lógico que aquele que fez mal, né? Aquele que pecou, porque todos nós pecamos, mas aquele que errou, né? Que matou, que mentiu, que roubou e tal, não é porque ele fez isso que ele não poderá entrar no reino de Deus. Lógico que poderá, se ele realmente se arrepender de seus maus caminhos, mas se arrepender de coração, né? Não adianta falar que se arrepende, ele tem que se arrepender de coração, e não é porque ele se arrependeu de coração que ele não será punido, ele tem que se submeter às leis dos homens, né? A palavra de Deus diz, se sujeitai à lei dos seus governantes, contanto que elas não vá contra as leis de Deus. Então, você tem que realmente cumprir as leis dos homens, né? Se você fez algo contra a lei, você tem que pagar por esse erro.
mesmo que esteja arrependido. Arrependido não é sinal de livre de punição, né? Arrependido não quer dizer que você ficou livre de punição. Arrependido quer dizer que você se arrependeu, né? Que hoje você não faria isso, que você não fará novamente isso, mas você receberá a punição devida ao que fez, né? Então assim é feito. E após isso você segue aos caminhos do Senhor e a partir dali não cometerá mais nenhuma infração, né? Seguirá os caminhos do Senhor para assim poder participar do reino de Deus. Mas, claro, só participará do reino de Deus quem Deus permitir, porque nada me garante que eu vou para o reino dos céus. Eu estou fazendo o que está ao meu alcance, estou fazendo o que estou aprendendo com a lei de Deus aqui, com a palavra do Senhor, para ir ao reino de Deus. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não sou digna disso, eu sei que para salvação, né, para esse plano de libertação, de salvação, para viver ao lado do Senhor, a gente só recebe isso pela graça do Senhor. E não é nem por obras. Eu posso divulgar a palavra do Senhor, através da minha divulgação, 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas pode aceitar Jesus, mas isso não vai fazer diferença em relação à minha salvação. O que faz diferença em relação à minha salvação é o que Deus quer. Ele é quem vai decidir se eu realmente vou entrar no reino dos céus ou não. Por quê? Porque Ele me ama. É através da graça dele. Então ele me julgará. E não vai ser pelas minhas atitudes. Não é porque eu gravo vídeo todas as noites, não é porque eu divulgo a palavra do Senhor, não é porque eu expresso a minha opinião, não é porque eu ajudo alguém, não é por nada disso. É pelo que eu tenho no meu coração. Ele sabe, só ele sabe o que passa aqui dentro. Muitas vezes nem eu sei. Só ele sabe o que tem aqui dentro de mim. E é através disso aqui é que ele vai pensar se eu realmente vou ou não. E mesmo com o que tem aqui, por melhor que seja, não estou dizendo que seja muito bom, mas por melhor que seja o coração de uma pessoa, não é digno o suficiente para o céu. Só vai para o céu pela graça. Tenha isso em mente. Ninguém é digno de ir para o céu. Só vai para o céu pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor Deus. Ele é quem nos ama. Ele vai nos levar ao céu porque nos ama, porque nos quer ao lado dele, porque ele nos fez para isso, para vivermos ao lado dele. Não porque a gente mereça, não porque a gente deseja, não porque a gente trabalhe por isso. É simplesmente porque ele nos ama. Então aqui, o pecado e suas consequências, né? Capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência às suas mãos. E obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas
e todo aquele que anda por ela não tem conhecimento da paz. Pelo que o juiz está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que trevas nos vêm. Buscamos claridade, mas andamos em escuridão. Apalpamos nas paredes como cegos e como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas e nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo e não o há, pela salvação e está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti e os nossos pecados testificaram contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, como prevaricar, mentir contra o Senhor, o desviarmos-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, e conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. O Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos, que não houvesse justiça. Pois é, né? Muitos pecados, né? O povo pecaminoso, o povo que anda, né, de acordo às suas próprias vontades, acaba pecando muito, né? São pecados atrás de pecados, né? Ele acha que tudo que faz é verdadeiro, é correto, é honesto, e não é bem assim, né? A gente sabe que o mundo é feito de ilusão, né? É uma ilusão, e muitas vezes quando a pessoa for perceber isso, já é tarde demais, porque Jesus está voltando, né? Em breve ele estará aí, ele já está batendo a porta. E depois que ele chegar aqui, já não vai ter mais a oportunidade de se voltar para ele, de se arrepender. Tem que se arrepender antes que ele volte. Deus está aqui nos abrindo os olhos, né? Ele está mostrando aqui que enquanto andamos no pecado, nós não temos salvação, né? O salário do pecado é a morte. Então temos que nos arrepender de nossos maus caminhos para nos voltarmos para o Senhor, andarmos nos caminhos retos e seguirmos ao Senhor para participarmos da salvação e vivermos eternamente ao lado do Senhor. E a gente continua aqui na promessa de redenção no versículo 16. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E virá o Redentor a Sião e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Olha que maravilha aqui, né? Então, ele está dizendo o quê? Que até os dias de hoje também é assim. Ele está nos mostrando que continua, que essa verdade ainda prevalece, que naqueles tempos era assim, mas continua sendo. Aqueles que andam no caminho do Senhor, esses são abençoados, são protegidos.
eles terão o galardão, né, que é o tesouro, a vida eterna. Mas os que continuarem na maldade, os que continuarem nos caminhos tortuosos, esses infelizmente não terão o seu galardão, não é? Cada um receberá aquilo de acordo com o que planta, né? Não se colherá maçã quando se planta laranja. Então, plante o bem, colha o bem, né? Plante o mal, colha o mal, não tem outra opção. Então é isso que Deus nos mostra, e isso sempre foi assim, é assim e continuará sendo assim até a vinda dele. Isso só vai mudar quando formos, né, quando acabar tudo isso, que realmente vir a terra prometida, que aí já não vai mais haver pecado e todos nós seremos iguais, né? Todos nós seremos retos de coração, não haverá pecado, aí sim. Mas é que eu vejo, me veio na mente aqui, não me lembro em que cidade foi, mas na época de Josué, né? Que na luta, o Josué sempre seguindo os mandamentos do Senhor, obviamente, né? Josué, ele substituiu Moisés, porque Josué sempre se manteve nos caminhos do Senhor. Quando eles foram espiar a terra, né, a terra de Canaã lá que Deus prometeu, foram 12 espiar a terra, né? Dos 12, somente Josué e Calebe que realmente viram o melhor da terra, inclusive um cacho de uva gigantesco que precisava de várias pessoas para carregar o cacho de uva, né? Os dois realmente se admiraram com a terra, os outros 10 não, né? Incitaram o povo por causa dos gigantes que moravam na terra, né? Tanto que somente sobraram Josué e Calebe, e Josué acabou se tornando o líder desse povo. E em uma luta, que essa luta estava ficando muito pesada, muito forte, Josué fez o quê? Ele era tão próximo do Senhor, onde a gente estava falando de intimidade com Deus, né? Ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele mandou que o sol se segurasse onde ele estava, que ele não ia se pôr, e que a lua se segurasse também, que ela não iria nascer. Imagine só, né? Ele teve a ousadia de mandar o sol ficar naquele lugar, não se pôr, e a lua se detenha também, né? E Deus segurou, né? E aquele dia foi o dia mais longo de toda a vida humana, né? Inclusive os adversários ali ficaram assustados, né? Imagina, oxe, esse dia não vai acabar nunca. E realmente o dia só acabou quando realmente a guerra acabou. Ali a gente viu o que é intimidade com Deus, que quando você tem uma intimidade com Deus, quando você anda nos caminhos do Senhor e você precisa de algo, e ali no caso Josué precisava vencer essa guerra, não por ele, porque ele estava ali, não era para lutar por ele estava ali para lutar pelo povo do Senhor, né? Então, quando ele precisou ali, ele pediu pelo povo do Senhor. Imediatamente ele foi ouvido pelo Senhor, né? Eu me falo como exemplo, porque eu muitas vezes, eu precisando de alguma coisa, na hora eu peço para Deus, eu falo, poxa Deus, nossa, se acontecesse isso ou aquilo, tal, às vezes até, sabe, uma coisinha que passa rapidamente na mente, nossa, seria tão bom, e de repente quando eu chego, mal terminei de pensar, já está acontecendo, eu falo, nossa, mas esse Deus é maravilhoso, esse Deus é magnífico, eu mal terminei de pensar, eu nem pedi direito e ele já está resolvendo a situação. Eu só tenho a agradecer, eu só tenho a louvar a Deus. Se eu for dar os testemunhos aqui de tudo que ele fez na minha vida, a gente vai ficar aqui vários dias aqui e vocês vão se cansar de me ouvir, né? Não, mas eu vou pegar um dia vou pegar um tempo assim para fazer vários vídeos só de testemunho aqui. Vou fazer isso, vamos terminar a leitura primeiro, mas eu vou dar testemunhos, porque é muito bom quando a gente tem essa intimidade com Deus, porque
Ele nos responde rapidamente. Por isso que eu falo para você, você que não serve a Deus, você que não conhece a Deus, dê oportunidade a si mesma, a si mesmo. Dê oportunidade, deixa Deus entrar na sua vida. Entregue a sua vida a Ele como um experimento. Entregue a sua vida a Ele, mas de coração, como um experimento, para você ver a diferença que é quem serve a Deus e quem não serve, quem segue a Deus e quem não segue. Porque só para começar, quando você começa a seguir a Deus, a paz que você sente no seu coração, não existe palavras para expressar a leveza que você tem no coração e na mente. Então, dê essa chance para si mesma, dê essa chance para si mesmo. Deixa Deus entrar na sua vida, deixa Jesus te guiar, como experimento, sabe? Aí depois me conta, depois de uns 30 dias você me conta, e aí, como foi essa experiência? Você quer voltar para a vida de antes ou você quer seguir com Cristo? Me fala aí, tá bom? Dê oportunidade para si, porque quem vai sair ganhando vai ser você mesmo, porque independente de você aceitar ou não esse desafio, Deus é Deus, Ele continua sendo maioral, mas você aceitando esse desafio, você vai ter o seu galardão lá no céu. Tesouros e mais tesouros te esperarão, a vida eterna estará ao teu aguardo lá. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigada, Pai, por essas palavras, Pai. Obrigada por essa mensagem, Pai. Toca no coração dessa pessoa que está aqui comigo, Pai, que está me assistindo, Senhor. Toque no coração, Pai. Amoleça esse coração para que ela permita que o Senhor entre na vida dela, Pai. Permita que ela te conheça, Senhor, que ela experimente o que é andar contigo, Pai, o que é seguir o teu caminho, Senhor, o que é servir-te, o que é adorar-te, Pai. Somente nós que seguimos o teu caminho, que sabemos qual é essa diferença, Pai, que sabemos, e não, mesmo assim a gente não encontra palavras para explicar. Eu acho que não existe no mundo palavras que exprima esse sentimento tão maravilhoso que é poder seguir o seu caminho, Pai. Deixa que ela sinta a tua presença, Senhor. Preencha esse vazio nesse coração aflito, Pai. Derrama a tua unção sobre essa pessoa, Senhor. Toque em sua vida, Pai. Toque em sua saúde, toque em sua família, toque em suas finanças, toque em sua profissão, Pai. Toque em todos os âmbitos da vida dela, Pai. Traga para o seu caminho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um. Traga todos para perto de Ti, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando a cada um deles, Pai, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Eu peço a Ti também por toda a nação, Pai, o mundo todo, Senhor, está passando por momentos difíceis, Pai. É cada coisa que acontece que a gente sinceramente, a gente fica perdido, Pai. A gente sabe que os fins dos tempos estão chegando, Pai. E a gente tem que estar preparado para isso, Senhor. Prepare os Teus filhos, Pai, para isso, Pai. Tanta coisa acontecendo, Senhor. Nos fortaleça, Pai, pois nós somos fracos, necessitamos de Ti, Pai. Protegei os Teus filhos, Senhor, nos guie, Pai. Nos capacite para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. Que a gente nos coloque, Pai, nos posicione em pontos estratégicos, Pai, para divulgarmos cada vez mais o Teu nome, Senhor, pois ansiamos pela Tua volta, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.